Olá, como estão? Pois muito bem, a gente vai falar agora, né, ladé, laté e el dígrafo SEAT. Eu trouxe aqui para vocês, vou só pegar aqui a canetinha, tá? Algumas palavras para que a gente possa fazer a pronúncia delas e comparar com o português. Tradicional. Tradicional. No português eu posso dizer tradicional. Puede, de, dinheiro, Diego, diabético. Sim, professora, a gente tem aqui essas palavrinhas. Tradicional. Notem que quando a gente fala em português, a nossa tendência é pronunciar o D, né, com um chiado, né? Tradicional. Olha só como a gente faz um chiado no di, né? Puede, de, é o di, né? A gente não pronuncia o D como D. A gente vai pronunciar como se fosse o di, né? Como se fosse a vogalzinha aí. Sendo que no espanhol, a gente já falou sobre isso, né? As sílabas elas são pronunciadas de uma forma bem mais forte. E o E tem que ser pronunciado como o E, certo? Então, dinheiro, dinheiro. É como se eu estivesse falando, né? Um di com um chiado de DCH, né? E isso não existe no espanhol. A gente não vai estar falando dessa forma, tá? Por isso que nesse momento eu quero que vocês incorporem um pernambucano, o sotaque pernambucano. Vocês vão ter que fazer um exercício na hora de pronunciar essas palavras com D. O que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar a língua de vocês no ponto alto da boca de vocês, né? O nosso famoso céu da boca. Como é que vocês vão pronunciar? Vocês vão dizer di, mas isso diante da vogal I, tá certo? E da vogalzinha E. Da vogal I e da vogal E. Principalmente na vogal I, ok? Na vogalzinha E a gente só vai ter em conta o pensamento de que a gente vai pronunciar ele como se fosse o E, ok? Então vamos voltar aqui para o D com I, que nós falamos di, mas que em espanhol a gente vai falar di. Então você vai posicionar a língua e vai pronunciar di. Tradicional, puede, de, dinheiro. Outra palavrinha, Diego, certo? E aqui por último tem mais uma palavrinha aqui, né? Diabético. Notem que nessa palavrinha aqui a gente vai ter o D diante da vogal I e vamos ter também o T diante da vogal I. Nesse caso aqui a gente vai ter que utilizar o pensamento pernambucano, né? O sotaque pernambucano, na verdade, das duas formas, tá? Diabético. Como é que eu vou pronunciar isso, professora? Diabético. Diabético. Ok? Muito bem. É só lembrar de colocar, posicionar a língua, levantar a língua, né? Nesse caso do céu da boca, como eu falei anteriormente. E aí vocês vão ter o sonzinho mais sequinho, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês, para que vocês pudessem observar como é que a gente pronuncia, né? Como se tivesse assim um chiado. Na verdade, tem esse chiado, né? Nós aqui no Piauí, no norte do Piauí, a gente pronuncia muito o di, né? A gente sabe que já no sul do estado, que para até divisa com Pernambuco, as pessoas têm o sotaque do T e do D, né? Então, o di, ele pode ser facilmente confundido para um hispanohablante como la L doble, o L duplo. Por quê, professora? Porque o L duplo, ele vai ter esse som que eu coloquei aqui para vocês. Em alguns lugares onde a gente fala o espanhol, ele vai ter esse som de J, que é o mesmo som do Y, da letra Y. Então, aqui a palavrinha llamo. Yo me llamo. Vou colocar aqui o yo, porque eu posso pronunciar io ou yo, ok? Yo me llamo. Esse lia aqui vai ter a pronúncia também de ya. Então,
quando eu estiver pronunciando, falando essas palavras, né, que tem o som do T e do D, se eu pronunciar como se eu estivesse falando em português, eu vou causar uma confusão, né, com essa pessoa, com esse hispanohablante. Por quê? Porque ele não vai saber se você está pronunciando o T ou se você está pronunciando uma palavra com o L duplo ou com a letra Y. Então, pode ser confundido com uma outra palavra e, na verdade, eles não conseguirem entender o que você está falando. Por isso que é importante a gente se atentar quanto à pronúncia dessas palavras. Eu esqueci de comentar com vocês que aqui eu coloquei o lá, porque as letras, né, o alfabeto em espanhol, ele é todo feminino. Então, por isso que ele vem acompanhado de la D, la T, ok? Outro exemplo agora com latte. Eu trouxe aqui para vocês. Vou trocar aqui minha canetinha e vou pegar o meu marca-texto, tá? Eu coloquei aqui para vocês. Em português, eu iria ler como tio, tímido, Tiago, titicaca. Olha o quanto a gente chia para pronunciar essas palavras. Em espanhol, como seria a pronúncia? Tio, tímido, Tiago. Titicaca, o lago Titicaca, não é o lago Titicaca. Titicaca, Titicaca. Então, Titicaca. Fica até parecendo estranho. Porém, se você falar titi, o que eles vão lembrar? No coloquial, o titi é uma forma até de chamar o seio. Então, se você pronunciar isso com hispanohablante, em algumas regiões, a pessoa vai fazer uma confusão. Como assim? Está misturando seio com lago, com passeio, com turismo? O que essa pessoa está querendo falar? Então, por isso que é tão importante a pronúncia, tá? Do T e do D, ok? Agora a gente vai aqui, vou trocar aqui de novo pela minha canetinha, para o som do dígrafo. O CH, ok? El dígrafo CH. Como é que a gente vai pronunciar, professora? Porque todo esse conteúdo aqui é só mesmo a questão da pronúncia, tá? A questão da escrita não vai ter a diferença aqui, não. No caso, a gente está vendo a pronúncia das palavras que tem o D, o T e o dígrafo CH em espanhol. Então, qual é o som do CH em espanhol? O CH, ele é diferente do CH no português, para nós. O CH em português, ele tem um som de sh, mais uma vez está chiando, não é? Sendo que a gente não vai ter o som sh no espanhol. A gente vai ter qual é o som? A gente vai ter o som che. Agora vocês vão sair lá do Nordeste, vocês vão deixar de ser pernambucanos e vocês vão virar gaúchos. Então, vocês vão pronunciar che, ok? É o che de gaúcho mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês algumas palavrinhas. A primeira, chocolate. Olha aí o chiado que eu tenho para falar a palavra chocolate, pronunciar. Chocolate. Até o Tzinho com a vogal E, eu estou pronunciando como se fosse um I, né? E a gente já viu que isso não pode. Então, como é que eu vou pronunciar, professora? Você vai ler com o som de che. Então, vai ser chocolate. Chocolate. Pode colocar uma entonação, um pouco mais de força. Chavo, chistoso, chistoso. Coloquei para vocês aqui o som, né? Chistoso, chistoso. Chile. Se eu fosse ler essa palavra aqui em português, eu ia ler Chile. O Chile. Só que aqui a gente vai pronunciar da forma correta. Chile. Professor, mas parece tanto que você está lendo um T. Justamente isso que eu queria chegar aqui. Porque esse som é muito semelhante ao nosso T. Por isso que a gente estuda a pronúncia do D, do T, e logo em seguida tem que estudar a pronúncia do CH. Porque vai ser muito confundida na questão mesmo auditiva. Chile, ok? Chavo, chistoso, che. Lembrando que o acento em espanhol, ele não vai fechar o som da palavra, ele não vai deixar aberto o som da palavra, ele vai deixar fechado, ok? Aqui nós temos a tilde com acento, ok? Che.
O nosso próximo conteúdo, que já são sobre os sufixos. Então, o sufixo dade, ele provém do latim tas e atis. Aqui no exemplo do latim, ele vai trazer humilitas, que em espanhol vai ser humildade. Prestem atenção que na hora de pronunciar o dade, eu não vou dizer o D de forma forte, eu vou pronunciar com mais forte, assim, com mais firmeza, nessa sílaba aqui. Então, eu vou dizer humildade, humildade. Eu não vou dizer humildade, ok? É só mesmo uma questão mesmo de pronúncia. Mais na frente a gente vai ter outros exemplos e vai se tornar um pouco mais fácil, tá bom? Então, este sufixo, ele indica qualidade ou algo que está relacionado com alguma coisa que vai se construir. Nesse caso aqui, a gente vai ser a partir de um adjetivo por derivação, que foi isso que eu acabei de falar para vocês. Eu vou ter um adjetivo e, a partir desse adjetivo, pelo processo de derivação, eu vou formar uma nova palavra. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Eu coloco aqui só o nosso marca-texto. Amable, amável. Eu tenho aqui um adjetivo. Agora eu vou, por processo de derivação, eu vou colocar o sufixo dade e eu vou ter uma nova palavra. Que palavra foi essa? Amabilidade. Amable, amabilidade. Ok? Vulnerable, vulnerabilidade. Ok? Só para que vocês percebam. Tá? Notem que nesse processo aqui houve uma mudança, né, no finalzinho dessa palavra. Eu substituí e coloquei, acrescentei no caso aí o da, mas eu tive que também fazer uma mudança, ok? Então, o sufixo tade, que é o tá, ele é uma exceção e ele também é uma variante do dade, normalmente por uma questão mesmo de fonética. No caso aqui, eu trouxe de exemplo para vocês a palavra leal. Leal, lealtade, lealtade, ok? Não ia ser lealdade, lealtade, lealtade. Vamos para mais outros exemplos. Então, dessa perspectiva, o sufixo dade ele pode ter 4 variantes. Essas 4 variantes, elas vão ter lá na sua formazinha o emprego da vogal E, da vogal I. Aqui nesse caso não vai ter emprego de nenhuma, vai haver no caso um corte do que vem antes ou não. E a última variação é o tade, ok? Então aqui os exemplos para vocês. Seco, sequedad. Ameno, amenidade. No caso, houve aqui uma substituição da letra O pela vogal I. Malo, maldad. Leal, lealtad, lealtad. Ok? Aqui são só alguns exemplos para que vocês possam utilizar na hora que vocês estiverem respondendo a atividade de vocês, ok? Vocês vão ter o exercício 1, atividade 1, que está na plataforma de vocês, que ele vai estar abordando sobre os sons de lade, late e el dígrafo seate, e também falando sobre sufixos. Ok? Os sufixos dade e o tade, tá e dá, ok? E para finalizar, eu trouxe para vocês aqui algumas palavrinhas, tá? Para que a gente possa ver a pronúncia apenas. Necessidade, identidade, facultar, libertar, amistade, ok? Lembrando, uma dica muito boa, tá? Que vocês vão até precisar para a resolução das atividades de vocês,
que essas palavras que são terminadas com o sufixo dade e tade, elas são femininas, ok? Uma dica boa. A partir de agora, a gente vai entrar no nosso último conteúdo da nossa live, tá? E para que a gente entre nesse conteúdo, é necessário que antes a gente faça, que a gente pontue, né? Sobre o conceito do adjetivo. Eu sempre digo para vocês que o nosso espanhol, ele vai sempre estar embasado no que nós aprendemos nas nossas aulas de português, tá certo? Então, eu quero que vocês lembrem aí do que é o adjetivo nas aulas de português. Professor, o que é o adjetivo? O adjetivo é aquela palavra que vai dar qualidade. Só qualidade, quando eu digo qualidade, é qualidade e também desqualificar, tá? Dar características. Eu posso dar qualidades e eu posso dar defeitos. E nesse caso, eu também posso fazer também uma descrição, tá? Eu posso dizer, por exemplo, esse ratinho que está aí na tela de vocês, né? Esse ratinho, ele pode dizer que ele é bonito, que ele é pequeno, que ele é fofinho, ou então, se eu for para o lado mais pejorativo, negativo, vou dizer que ele é feio, que ele é sujo, e por aí vai. Mas eu não vou utilizar palavras negativas, até porque esse ratinho ele é muito lindo, né? E ele também faz parte daquele filme, não sei se vocês assistiram. Mas vamos lá. Então, para dar início à nossa aula sobre el adjetivo, eu quero perguntar onde é que estão os meus amados, increíbles, creativos, guapos, extraordinários, bonitos, alegres, inteligentes, geniales, magníficos alunos. Olha aí quantas características boas vocês têm, quantas qualidades eu posso enumerar para poder falar de vocês, meus alunos, tá? Eu trouxe aqui do ladinho para vocês essa imagem que tem várias palavrinhas que correspondem a adjetivos, para a gente poder introduzir. Então, o que é que eu coloquei aqui? Apaixonado, justo, entusiasmado, honesto, especial, listo, magnífico, fenomenal, elegante, trabajador, estupendo, agradable, emocionado, genial, abierto, honrado, divertido, generoso, noble, criativo, cômico e por aí vai. Então, são tantas palavras que a gente pode utilizar para dar qualidade, para descrever e enumerar sobre as características de uma pessoa, ou de um lugar, ou de um ambiente, que, no caso, é a função da nossa aula de hoje, sobre o adjetivo. Então, ele vai ter essa função, ok? Eu trouxe para vocês aqui também mais uma imagem, né? Como é el niño? Como é el niño? Aí eu coloquei aqui para vocês a imagem, né? Para descrever alegre, pequeno, bajo, amigable, certo? Professores, são só esses? Não. Você que vai, no caso, poder atribuir essas características. Essas características, ou seja, o adjetivo, ele vai estar sempre descrevendo um nome, né, um substantivo, ou se referindo a um pronome. Então, ele vai estar acompanhando e vai estar dando características ao substantivo, ok? No caso aqui, eu escolhi o substantivo niño, substantivo niño, menino, certo? Então, vamos para a nossa definição. La definición. Desde el punto de vista morfológico, el adjetivo es una palabra variable. Adjetivo es gênero e número. Como assim, professora? Do ponto de vista morfológico? Sim, do ponto de vista morfológico, o adjetivo ele vai ser caracterizado como uma palavra variável. Como assim, professora? O que é uma palavra variável? É uma palavra que ela pode admitir uma mudança. Essa mudança vai ser de acordo com o meu substantivo que eu estou me referindo, tá certo? No caso aqui, ele pode ter uma flexibilização quanto ao gênero e ao número. O gênero que eu estou me referindo aqui vai ser masculino
ou o gênero feminino. Quanto ao número, professora, sim, eu posso estar falando de singular ou eu posso estar falando no plural. No caso aqui, eu trouxe um exemplo apenas em gênero. Alto, alta. Professor, e como é o gênero no espanhol? Ele é parecidíssimo com o português. Geralmente, a gente vai ter o O para caracterizar masculino e a vogal A para caracterizar palavras femininas, ok? Vamos lá, mais um outro ponto importante. Desde o ponto de vista do significado, o adjetivo expressa qualidades, características, olha que eu acabei de falar para vocês, del nombre al que acompanha. No caso aqui, o meu nome, o meu substantivo, chica. Olha aí a nossa última aula, chica, né? Parece que eu estou dizendo o T. Na verdade, não é o T, né? É o chica. Então, nesse caso, chica é feminino, portanto, ele vai vir com a variação para o feminino. Chica alta. Nesse caso, eu estou dando uma qualidade, estou dando uma característica do meu substantivo, chica. Desde o ponto de vista da função, qual seria a função do adjetivo? Então, a função é sempre complemento del nombre al que acompanha. Então, ele vai dar complemento ao nome que ele vai estar acompanhando. E também, ele pode ser atribuído em mais de uma oração. Então, assim, nós definiríamos o adjetivo como uma classe de palavra variável. Ele é uma classe de palavra variável que acompanha um nome com que ele concorda em gênero e em número. Aqui eu trouxe para vocês mais um exemplo. Então, aqui eu tenho chica alta, eu concordei em gênero feminino, chica alta. E aqui eu vou concordar mais uma vez em gênero, mas nesse caso, masculino, chico alto. Nesse caso, além de ser feminino, ainda vai estar no plural. Então, vai ser feminino, plural. Então, o meu adjetivo, ele vai ter que concordar com o meu substantivo, ok? Então, no caso, chicas altas, estou concordando em número e em gênero. Número, plural, gênero, feminino. O último exemplo dessa página, nós vamos ter agora o exemplo de masculino, plural. Então, gênero masculino e número em plural. Altos, ok? Eu espero que estejam compreendendo direitinho. Mas aqui no próprio chat vocês já podem colocar as dúvidas de vocês, ok? Podem já colocando aí que a gente vai ter o nosso momento para a gente estar debatendo e solucionando, sanando qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, tá? Então vamos dar continuidade. Vamos nos aprofundar em gênero. Então, sobre o gênero, os adjetivos eles vão variar, como eu já falei anteriormente, masculino e feminino. Eu trouxe mais um exemplo para vocês, para que ajude a fixar bem, tá? Então, a terminação aqui, né? Terminación o e terminación a. Blanco, blanca. Os adjetivos, eles vão variar, eles também vão ser empregados sem variação. Nesse caso, eu tenho aqui alguns exemplos. Interessante, azul, alegre. Adjetivos sem variação de gênero. Nesse caso, o adjetivo que vai ser empregado aqui, independente
de qual seja o meu substantivo, ele não vai mudar de acordo com o meu gênero. Eu posso estar dizendo que é alegre tanto o menino como a menina. Niña alegre, niño alegre. Então, aqui o alegre não vai sofrer nenhuma mudança. Los adjetivos concierten gênero com os substantivos a los que acompanham. Então, os adjetivos eles vão concordar em gênero com o substantivo que eles estão acompanhando. Nesse caso aqui, eu disse para vocês que eu vou ter uma palavra que, no caso, eu vou colocar aqui ninho, que eu já tinha colocado para vocês. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que concordar, mas ele não vai ter a sua forma variável. Ele vai ser invariável. Porque ele não vai admitir que nesse local aqui, que nesse momento aqui, não vai ser necessário. Não existe alegra ou alegro, né? Por uma questão até de lógica. Então, para que fique mais uma vez claro, libro, blanco, libreta, blanca, ok? Agora nós vamos nos aprofundar um pouco sobre o número, tá? Los adjetivos admitem singular e plural. Vamos ver aqui um pouco sobre o singular e o plural. E como ele substantivo e substantivo forma ele plural. Então, nós vamos acrescentar S ou nós vamos acrescentar ES. Muito parecido também com o português. Se ele está terminando em vogal, eu simplesmente acrescento S. Verde, verdes. Ok? Agora, se no singular ele vai terminar em consoante ou também com os substantivos com a vogal acentuada, nesse caso aqui, de consoante ou vogal acentuada, isso aqui é muito importante que vocês prestem atenção, que vocês lembrem dessa regrinha, tá? É importante também para que vocês possam até responder a atividade do livro a atividade que está na plataforma de vocês. Alguns exemplos aqui para vocês. Comum. Qual é a terminação de comum? Ele é terminado em consoante, tá? Então, nesse caso, bem aqui, eu vou ter que acrescentar esse, ok? Comum, comunes. Civil, civiles. Ceuti, ceutis. Então, todos os casos aqui, consoante, todos os casos aqui de palavra acentuada, nós vamos acrescentar S, ok? Então, recapitulando, os adjetivos, eles vão concordar em número com o nome ao qual eles acompanham. Aqui tem mais um exemplo para vocês. Nombres, se aqui o meu substantivo, ele vem plural, então o meu adjetivo vai concordar e vai vir no plural, ok? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre as classes do adjetivo. Classes de adjetivos, tendo em conta el significado. Então, como é que eles podem ser classificados? Nós podemos classificar eles em determinativos ou qualificativos. Determinativos concretam de uma maneira o significado do nome ao qual acompanha. Nesse caso, o que eles vão fazer? Eles vão indicar uma possessão, uma distância, uma quantidade, ok? Um exemplo para que vocês possam entender direitinho. Esta casa, então estou determinando que casa é essa. Eu estou falando esta casa. Mi casa, mais um determinativo aqui. Dos casas, eu estou dizendo o quê? A quantidade. Duas casas.
2 casas. Então, essa é a característica que eu estou atribuindo ao meu substantivo casa, que é uma quantidade, 2 casas. E algumas casas, ok? Então, esses são os determinativos. Então, hablaremos de possessivos, demonstrativos, numerales, indefinidos, interrogativos e exclamativos. Isso dentro dessa perspectiva aqui de determinação, de determinar. Mas a gente não vai precisar se aprofundar nisso agora não, porque a gente não vai estudar toda essa classificação aqui. Aqui é mais para questão mesmo de conhecimento. De lembrar que os determinativos, eles vão estar se relacionando com uma relação de posse, de distância e de quantidade. Então, eu vou continuar dando qualidade, eu vou continuar dando características. Nesse caso, eu vou ter um objeto, algo para que eu dê essa qualidade, para que eu possa descrever. Continua no mesmo conceito do que é o adjetivo. Ele vai acompanhar o substantivo e ele vai dar característica a esse substantivo. Nesse caso aqui, como eu disse para você, que casa é essa? É a minha. Então, mi casa. Como é essa casa? Quantas casas são? 2 casas. Ok? Então, a característica que eu estou dando aqui vai ser a indicação de posse, de distância e de quantidade. Certo? E qualificativos. Qualificativos, que é o que vocês vão utilizar lá no nosso fórum, tá? Vão ser aqueles que expressam qualidades ou propriedades dos nomes que eles acompanham. Nesse caso aqui, foi a mesma coisa que eu fiz com vocês, quando eu comecei a falar sobre os adjetivos. Né? Eu perguntei pelos meus alunos e logo em seguida eu comecei a enumerar algumas características de vocês. Inteligentes, guapos, guai, geniales, o que mais que eu falei? Alegres. Então, eu comecei a dar qualidades, propriedades dos alunos que vocês são, ok? Então, aqui tem outro exemplo. Inteligente, alto, sencilla, ok? Então, esses qualificativos, eles vão dar qualidades, ok? E os determinativos, eles vão determinar o meu nome, ok? O nome aqui, como eu falei para vocês, é o meu substantivo, que eu vou estar acompanhando. Continuando sobre as classes dos adjetivos qualificativos. Em sua forma, eles podem ser variáveis, né? Nesse caso aqui, com a variação de gênero, como a gente já viu anteriormente. Se eu estou dando uma qualidade a alguém, essa qualidade vai depender da pessoa de quem eu estou falando. A menina, né? Niña, guapa, niño, guapo. Menina bonita, menino bonito. Ok? É uma qualidade que vai sofrer uma variação de gênero. Alto e alta. E também nós vamos ter os invariáveis. Sem variação de gênero. Esse sim aqui é o sem. É o sentido de não ter. Ok? Então, sem variação de gênero. Grande. Ok? Niña grande, niño grande. Então, não vai precisar ter nenhuma variação aqui. Não vai precisar concordar. Ok? E segundo a qualidade ou propriedade que ele atribui ao nome. Como assim, professora? Como seria essa qualidade ou essa propriedade que eu estou atribuindo ao meu substantivo? Então, eles podem ser especificativos ou explicativos. Os especificativos, eles fazem referência a uma qualidade que permite diferenciar esse nome dos outros. Por exemplo, coche azul, coche negro. Nesse caso, eu estou falando de um objeto comum em 2 situações. Como é que eu vou saber de qual deles eu estou falando? Entenderam? Então, eu vou especificar. O carro. Qual é o carro que eu estou falando? Ele coche azul. Ok? Coche negro. Então, simplesmente é o que vem atrás do seu nome. Certo? E os explicativos. Os explicativos, eles vão dar característica ao nome que eles informam. No caso aqui, brisa suave, dulce azul,
Então, simplesmente ir adiante do seu nome. Mais uma vez, os explicativos, como eu coloquei aqui para vocês, eles vão marcar uma característica do nome que eles já estão informando. Então, brisa, suave, dulce, açúcar. Então, brisa por si só, ela já é suave. Então, eu estou mais uma vez caracterizando, eu estou assinalando de que forma é uma brisa. Da mesma forma como eu falei aqui, dulce, açúcar. Então, o doce açúcar. Então, é como se eu estivesse qualificando mais de uma vez a mesma palavra, ok? Então, o adjetivo em espanhol, que a gente pode, dessa forma, definir, são palavras variáveis que têm a função de qualificar os substantivos, modificando-os à medida que indicam suas qualidades ou seus estados. O estado em que se encontra o meu computador. Eu vou dizer que ele está o quê? Ele está velho, ele está quebrado. E se eu mudar radicalmente, ele está novo, ele está funcionando direito. Então, por aí vai a forma em que eu posso estar modificando com qualidades, defeitos e o estado em que se encontra determinado objeto, pessoa ou lugar, ok? Assim, os adjetivos surgem antes ou depois dos substantivos, ok? Em espanhol, a gente vai ver daqui a pouquinho lá na frente como é que ficaria a regrinha quando essa qualidade vem antes ou depois do nosso substantivo, tá? Ressalto, nesse caso, suas características e vão concordar com eles. Por isso, eles sofrem em alguns casos, como a gente já falou anteriormente, em alguns casos, essa alteração de gênero, número e ainda pode ser em grau, aumentativo e diminutivo, certo? Então, revisando o adjetivo, gênero dos adjetivos. Gênero de los adjetivos. Em espanhol, há dois gêneros, masculino e feminino. Assim como acontece na língua portuguesa, no nosso português, o adjetivo masculino geralmente é terminado com a vogal O ou terminado com a vogal E. É o normal que a gente encontra por aqui, no português, né? Então, para alterar um adjetivo masculino para o gênero feminino, geralmente, isso aqui também eu falei para vocês alguns slides atrás. Geralmente, a gente vai simplesmente substituir o O por A. Muito simples, né? E aquele outro caso que eu mostrei para vocês, de ser terminado em, no caso aqui do masculino e do feminino. E quando for em plural ou singular, é só seguir a regrinha de colocar o S ou a regrinha do ES. O ES quando ele vier acentuado ou quando ele vier terminado em uma consoante. Alguns exemplos para vocês, tá? É importante que vocês se atentem a esses exemplos e vejam como é que eles são empregados nas frases, tá? Chico, chica, el chico estaba aburrido. El chico estaba aburrido. La chica estaba aburrida. Nesse caso aqui, nós tivemos a concordância com substantivo. Então, o menino estava chateado. Ou a menina estava chateada. Guapo y guapa. El novio de Cristina es guapo. La novia de Antonio es guapa. O namorado de Cristina é bonito. Feo y fea. Es un sitio feo. Es una playa fea. Aqui o corretor não deixou colocar e una, tá? Es un sitio feo, es una playa fea. Então, é um lugar feio. No caso aqui é a praia. Notaram que há adjetivos invariáveis, ou seja, que eles não vão modificar, que são utilizados independentemente do gênero do substantivo.
Aí, mais uma vez, para que a gente possa fixar e não esquecer, nunca mais na nossa vida, levar para o nosso Enem, levar para todos os outros conteúdos que vão vir daqui para frente. Mais alguns exemplos, tá? Então, la niña está alegre, el niño está alegre. Aqui não houve mudança. Alegre e alegre. No caso, esse substantivo que eu empreguei nessa frase, ele é invariável, ok? E é porque aqui eu falei de um menino e aqui eu falei de uma menina. Então, a menina está alegre, o menino está alegre. Julia es fuerte, Antonio es fuerte. A mesma coisa. Fuerte, fuerte. Não precisou concordar com o meu substantivo. Por que não precisou concordar, professor? Porque fuerte é um adjetivo invariável. Ok? Júlia é forte, Antônio é forte. Agora, mais uma vez, as regrinhas para que a gente possa fazer o plural das palavrinhas dos nossos adjetivos, no caso. Então, para fazer essa concordância, ocorre o acréscimo da letrinha S, la S. Muito bem. Alguns exemplos. Fixar de uma vez por todas. La casa es antigua. Aqui eu estou no singular. É só uma casa. Então, se é só uma casa, então vai ficar antiga também no singular. Agora, quando eu escrevo no plural, las casas, olhem aqui, agora é mais de uma casa, las casas são antiguas. Eu acrescentei simplesmente um S. Qual é a regra mesmo, professora? Eu acrescento S quando terminar em vogal. Quando termina em vogal, eu acrescento S. Ok? El coche es nuevo. Los coches son nuevos. Acrescentei S mais uma vez. O carro é novo. Os carros são novos. Entretanto, há casos particulares em que se substitui o Z. Aqui são aqueles outros casos que eu não mencionei para vocês, tá? E no caso do Z, ele vai ter que ser trocado, acrescentado. E, la C, la E, la S. Ses. Ok? Vamos ver as palavrinhas terminadas com Z, tá? Eu sou feliz. Feliz. Olha aqui a terminação. Terminação Z. Ok? Singular. Quando eu vou colocar essa palavra no plural, esse adjetivo no plural? Eu, agora não sou mais eu, agora somos nós. Nosotros somos felices. Então, eu cortei, substituí o meu Z por ices. E, dessa forma, eu tenho o plural dessa palavra. Nosotros somos felices. Eu sou feliz, nós somos felizes. La medida fue eficaz. Olha aqui, outra palavrinha terminada em Z. Eficaz. Eu vou tirar e vou acrescentar o ses. Las medidas fueron eficaces. Dessa forma, eu fiz o meu plural desse adjetivo. Então, a medida foi eficaz, as medidas foram eficazes. Ok? Agora, uma regrinha extra para que a gente... Porque vocês vão acabar encontrando nos textos, tá? Que vocês estiverem lendo. O apócope. Lembrando que o apócope, né? Ou apocopar uma palavra, é uma forma de reduzir, tá? Eu vou pegar essa palavra e vou fazer um corte, tá? Então, o que seria o apócope? Ele, em latim, é um termo que ele vai significar uma amputação. Ele corresponde ao processo de supressão de algumas letras, elas vão sumir, tá? Ou também pode sumir uma sílaba completa no final de algumas palavras. Isso vai ocorrer no espanhol.
tá? Mas essa regrinha, ela vai variar de acordo com o posicionamento do meu substantivo, ou seja, o nome ao qual eu estou dando uma qualidade, estou dando uma referência, ok? A gente vai acompanhar aqui no exemplo para que vocês possam ver como ocorre essa transformação nas palavras. A apócope, ela ocorre em determinados adjetivos não ocorrem em todos, são apenas alguns, tá? No caso, esses que eu trouxe aqui para vocês são alguns. Então, geralmente, quando eles surgem antes do substantivo, tem que vir antes. E se vier depois, professor? Não muda. Vai permanecer igual. Um exemplo. Armando es un hombre bueno. Em primeiro lugar, aqui veio o meu substantivo. Então, se antes, em primeiro, veio um substantivo, homem, Armando é um homem bom. Homem bom. Primeiro veio o nome, depois a qualidade. Porém, se eu mudar essa frase e eu colocar o meu adjetivo antes, se eu trouxer a qualidade antes, ele vai sofrer esse fenômeno bem aqui. Ele vai ser apocopado. Então, Armando es un buen hombre. Ok? Nesse caso aqui, ó, bueno, o que foi que ele perdeu? Ele simplesmente perdeu a vogalzinha O. Ok? Armando es un buen hombre. Ok? Armando é um homem bom. E de outra forma, Armando é um bom homem. Você vai ler da forma que tiver feita a sua frase, ok? Então, nesse caso, como a característica veio antes, então, em primeiro veio o adjetivo, só porque ele veio antes, ele foi apocopado. Diego es un chico grande. Olha as palavras que nós aprendemos a pronúncia. Di e o ti, né? Diego es un chico grande. Diego es un gran tico. Nesse caso aqui, chico. O que foi que aconteceu com essa palavra? Ela perdeu não só uma letra, ela perdeu uma sílaba, ok? Então, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, ela vai perder letra ou sílabas finais. Aqui foi apenas a vogal O e aqui nós tivemos uma sílaba final que foi perdida pelo processo de apócope. Então, Diego é um menino grande ou Diego é um grande menino, certo? Tiempo malo para mañana. Mal, olha aqui, já perdi o O. Mal tiempo para mañana. Pablo fue el primero que llegó. Pablo fue el primeiro, aí no caso aqui eu acrescentei antes do meu verbo um nome. Viram que aqui não tinha aluno. Eu não tinha substantivo aqui ao qual eu estava me referindo quem era o primeiro. Pablo foi o primeiro que chegou. Pablo foi o primeiro quem? Aluno. Aqui eu já dei uma especificação. Se tem um substantivo e atrás veio a qualidade, essa qualidade vai sofrer apócope. Então, Pablo foi o primeiro a chegar. O Pablo foi o primeiro aluno que chegou. Certo? Não é difícil, é só para que vocês, na verdade, conheçam. É necessário que vocês conheçam, até porque a tradução vai ser a mesma. E o que vai mudar na hora da escrita é simplesmente o que vem antes ou depois do substantivo. Ok? Então, para vocês, eu trouxe mais alguns adjetivos que eles vão indicar o caráter das pessoas, né? Os adjetivos de personalidade. Olha que bacana, que vocês vão poder atribuir aos colegas de vocês. Lembrando que para o nosso fórum, eu aconselho que vocês escolham palavras positivas, tá? Não venham com gracinha de colocar palavrinha, tá? Que tem um sentido negativo, até porque nós temos tantas qualidades que a gente precisa mais exaltar, tá? Então, exemplos.
Aburrido, entediado. Alegre, gentil, cruel, educado, cortés, sensible, tranquilo, vanitoso, nobre, perezoso. Aqui mesmo é mais para que vocês possam utilizar como fonte de pesquisa. Esse slide depois eu vou disponibilizar para vocês. Não o vídeo em cima do slide, mas simplesmente o slide separadinho da minha voz, para que vocês possam utilizar como um recurso de pesquisa para resolver a atividade 1 e a atividade 2 e o fórum, ok? E eu coloquei também para vocês mais uma listinha, tá? Essa lista aqui é uma lista de adjetivos em espanhol para o uso cotidiano. Então, todos os exemplos foram retirados desse site que eu coloquei para vocês. Bueno, malo, grande, pequeño, guapo, feo, feliz, triste, lento, alto, bajo, ok? Uma frase aqui qualquer. Guapo, belo, lindo. Que pololo más guapo tiene? Olha aí. O namorado dela é lindo. Olha que frase bacana. E mais uma listinha para que vocês usem como também fonte de pesquisa, tá? Adjetivos em espanhol. Esse lado aqui tá todo em espanhol para vocês. E aqui tá feita a tradução, tá? Então, aqui tem alguns. Aburrido, ancho, bajo, caliente, contento, delgado, dulce, enfermo, excito, feo, guapo, guay, por aí vai. E aqui eu também trouxe palavras positivas para que vocês possam estar utilizando para responder a atividade de vocês, responder o fórum. Não esqueçam de responder os fóruns, não esqueçam de responder as atividades. Se tiver dificuldade, pode estar falando comigo, pode estar falando com as outras professoras, que nós todos estaremos disponíveis para vocês nos grupos de WhatsApp. Pela própria plataforma, a gente também vai estar auxiliando vocês, tá? E antes de encerrar, vocês viram aí que debaixo da minha fotinha, né, tá escrito uma frasezinha em espanhol. O que tá escrito aí, né? O que tá escrito aí, professora? Sabe o que tá escrito aí? Tá escrito chaqueta. Não, tô brincando. Não é chaqueta em casa, não. É fique em casa. Porque eu, como tem aqui embaixo, né? Tem aqui embaixo, do ladinho, tem um quadrinho bonitinho que tá dizendo que eu estou na minha casa. Então, vamos ser pacientes, vamos ser coerentes, vamos ser positivos, vamos tentar fazer com que esse vírus não se propague, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar das pessoas que a gente está dentro de casa. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que algumas pessoas não vão ter acesso a esse vídeo ou ao slide, mas enfim, tudo que a gente puder fazer para auxiliar, para ajudar vocês, a gente vai estar aqui, tá? Então, estou me colocando à disposição de vocês. E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bem? Foi preparada com muito carinho para vocês. E beijos e hasta luego!